desta pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 16. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas a quem assemelharei nesta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada nos seus filhos. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, o mais alto que você puder. Se você puder, feche os seus olhos agora. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Aproveite esta oportunidade para você exaltar o nome do Senhor. Aproveite esta oportunidade para você dar glória, 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 glória ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos aqui nesse lugar. Não existe outro Deus além de ti. Não existe outro Deus igual a ti, porque só tu és Deus. Por isso nós nos prostramos, ó Pai. Nós nos lançamos, Senhor, aos teus pés, pedindo que o Senhor faça uma obra nas nossas vidas. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, faz uma obra na vida dessas pessoas que estão aqui nesse lugar. Toca, Pai, eu te peço no profundo dos seus corações. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor, aquilo que nenhum ser humano pode fazer, que o Senhor possa fazer esta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é amigo de publicanos e pecadores. Isso é um texto que sempre vem à minha memória, mas até hoje eu ainda não tinha tido essa oportunidade de pregar neste tema. Eu gostaria que você entendesse o contexto. João, que era o precursor do Cristo, que havia já iniciado os batismos nas águas, e ele batizava no Rio Jordão, neste instante onde Jesus proferiu estas palavras, João, ele estava preso. Ele foi preso por Herodes, por causa de Herodias. Então, ele já não estava mais nas ruas atuando, fazendo o seu ministério. E dois dos discípulos de João, ao visitá-lo na cadeia, eles se colocaram à disposição para que, se ele quisesse alguma coisa, eles o fizessem. Então João, ele disse assim: olha, eu quero que vocês cheguem até Jesus, encontrem Jesus e façam uma pergunta para Jesus. A pergunta é a seguinte: o Senhor é aquele que nós esperávamos, ou será que nós ainda devemos esperar outro? Veja que o próprio João, anteriormente, ele tinha dito do Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo tinha dito que Jesus é mais poderoso do que ele, e ele, João, não era digno de desatar a correia das suas sandálias. Mas agora, João estava preso, João estava numa situação difícil, ele não estava bem e ele teve dúvida. Quem nunca na sua vida teve dúvida? Eu tenho certeza que todos nós já tivemos. Eu tenho certeza que você já teve dúvida. Será que Jesus é esse Jesus mesmo?
estou no caminho certo. Então, aqueles 2 discípulos de João foram até Jesus. E Jesus, ele andava no meio do povo. Jesus, ele sentava na roda das pessoas. Jesus curava. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos tocavam na orla do vestido de Jesus. Aonde Jesus estava, havia um movimento de pessoas. Porque as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. As pessoas gostavam de estar junto de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava então fazendo o seu ministério, pregando para os seus discípulos, curando as pessoas. E aí, quando os seus discípulos fizeram a pergunta, os discípulos de João, Jesus então começa a responder. E respondendo, Jesus disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e as coisas que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então Jesus provou para os discípulos de João que ele é o Cristo, que ele é o Cristo que havia de vir e que não devemos esperar outro, mas é este mesmo que está presente aqui nesta noite. Nós não devemos esperar outro além daquele que já foi anunciado. Nós não devemos esperar outro além daquele que é. A Bíblia diz que por ele e para ele são todas as coisas. Quando você abre o seu entendimento, você ouve e você começa a meditar nas coisas de Deus, o Espírito Santo trabalha no seu coração. O Espírito Santo trabalha na sua vida. Irmãos, a Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós que seguimos a Jesus, só podemos dizer para você: veja e ouça. Enxergue, veja e ouça. E aí você vai poder testemunhar se Jesus está em nosso meio ou não, se é Jesus mesmo ou não. Jesus estava mostrando para eles que eles precisavam ter uma experiência, e eles a tiveram, de acompanhar a Jesus. Eu quero dizer algo a todos vocês nessa noite. Se vocês quiserem saber se ele é verdadeiro ou não, você precisa ter uma experiência com ele. Você precisa caminhar com Jesus. Você precisa ouvir Jesus. Você precisa estar com Jesus. Quando você faz isso, aí você pode dizer se ele é ou se ele não é. Então, aqueles discípulos, já ali junto dele, Jesus aproveitou o tema, que eles vieram em nome de João, e ele começou a falar de João. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é quando Jesus fala de uma pessoa. É quando Jesus reconhece em você um discípulo. É quando Jesus reconhece em você um servo, uma serva. É quando Jesus olha para você e vê que você tomou uma decisão de segui-lo. Quando Jesus olha para você e vê que você tomou uma decisão de servi-lo. Então Jesus começa a falar de João. E começando Jesus a dizer as turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
João. Olha que coisa linda. Já pensou se Jesus der este testemunho a seu respeito? Já pensou se Jesus falar desta forma de você? Mas isso aqui é só para você entender o contexto que Jesus estava falando de João. Jesus estava falando de um servo dele. Jesus estava falando de uma pessoa que o servia. E preste atenção, aquele homem estava preso. Aquele homem estava agora no cárcere. Mas Jesus não esqueceu de João. Jesus falou de João publicamente. Jesus não vai esquecer de você. E só umas 3 pessoas entenderam. Vou falar pela segunda vez. Jesus não vai esquecer de você. Eu vou falar pela 3ª vez. Jesus não vai esquecer de você. Agora, Jesus olha para a multidão e começa a falar direcionado para aquelas pessoas. Ele começa agora não a falar do seu servo, não a falar daquele que busca ele, mas começa a falar do povo que vivia naquela época. E Jesus diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? Quem? Irmãos, que geração é essa? Uma geração, ela é medida pelos historiadores de 25 em 25 anos. Então, os historiadores dizem que a cada 25 anos nós podemos dizer que é uma nova geração. A cada 25 anos que passa, vem uma nova geração. Mais 25 anos para frente, uma nova geração. E assim por diante. Nós vemos hoje que os nossos filhos, os netos de vocês, eles já estão em outra geração. Eles estão, nós que crescemos dentro da geração, nós crescemos assistindo TV. Nós crescemos ouvindo rádio. Esta geração que nasceu agora, ela cresce interagindo. Ela coloca o dedo na tela. Se você chegasse na sua época a colocar o dedo no tubo de imagem, não podia. Era proibido, não podia colocar a mão na tela, senão estragava a televisão. A televisão era válvula, você não podia nem tocar. A televisão era quase um ente sagrado na casa, não podia chegar perto. Hoje não. Hoje as crianças colocam o dedo na tela. Hoje as crianças, elas interagem. É por isso que muitas pessoas conseguem algumas coisas e outras não. Porque a geração que está abaixo de nós, ela não só tem o visual, mas ela tem a interatividade. Ela consegue colocar o dedo e mexer. E às vezes a gente vai mexer em alguma coisa, parece que, ai meu Deus, como é que eu faço agora? E uma criança de 2, 3 anos dá um show, chega lá e te ensina e faz um dedinho assim, ó, ela já chega no lugar e já sabe tudo. Não é assim, igreja? Então é a geração que está nascendo agora, a geração que nasceu depois de nós. Nós vivemos gerações. Agora, que geração é esta? Que geração é esta que nós estamos vivendo? Jesus, referindo-se ao seu tempo, ele disse assim, ó: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Por que Jesus disse que esta geração é semelhante a meninos? Porque veja bem, uma criança, um menino, uma menina, eles nunca estão satisfeitos. Se você der uma boneca, a menina vai querer uma boneca maior. Se você der só a boneca, ela vai querer aquela cozinhazinha que vem, ela vai querer aquele quarto que vem, ela vai querer a roupinha que vem, ela vai querer tudo que vem junto. Não é assim, igreja? Os meninos, se você compra uma coisa para o menino, ele quer outra. Se você compra agora tudo que sai uma coleção. Se sai um personagem de desenho animado, tem 10, você compra um, ele quer os outros 9. E assim vai um por um. Quem tem filho sabe disso. Se você leva o seu filho aí nos fast food que temos nos dias de hoje, você ganha um brinquedo, aí ele quer voltar lá para comer, não é porque aquele comer gostou, porque ele quer um brinquedinho. E aí os pais e os avós têm que levar, e a
quer uma coisa nova. Toda vez que ele passa uma vitrine, ele quer uma coisa nova. Toda vez que ele vê uma propaganda, acessa a internet, ele vê um brinquedo novo, vê um computador novo, vê um iPhone novo, ele quer. Não é assim, igreja? Os meninos são assim. Agora, o que a gente faz com uma pessoa que tem 30 anos e assim, 40 anos e assim, 50 anos e assim? Existe, meus irmãos, uma geração que ela nunca está satisfeita com nada. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias, porque todo ano eles inventam um carro novo. Todo ano eles inventam um modelo de uma moto nova. Todo ano eles inventam um computador novo, uma televisão nova. Todo ano eles inventam uma coisa nova. Aquilo que você comprou no ano passado, esse ano já é tido como velho, porque já fizeram uma tecnologia nova. Nós estamos vivendo no auge da ansiedade. Nós não estamos satisfeitos com nada. Se nós, por exemplo, hoje nós somos muito consumistas, nós consumimos tudo. Roupa nem se fala. Roupa, 4 vezes por ano muda tudo. De acordo com as estações do ano, a moda muda. Então você tem que comprar a moda que vem por aí. E quem já tinha aquela do passado não serve agora. E às vezes eles voltam com a moda do passado. O que significa isso? A nossa geração, ela está como a geração dos tempos de Jesus. Ela está como os meninos que nunca estão satisfeitos. Se você canta, eles não estão satisfeitos com a música, porque a indústria da música produz música todo ano. Todo ano tem que sair um CD novo. As pessoas perguntam: o fulano de tal já gravou um novo CD? A fulana de tal já gravou um novo CD? Tudo tem que ter uma coisa nova, tem que ter uma coisa inovadora. E aí, meus irmãos, dentro de casa, o homem que casou com aquela mulher, está vivendo com ela já há 30, 40 anos, aí ele olha e fala assim: vou trocar, tá velho, não vou querer mais não. Aí a mulher que está com aquele homem lá, barrigudo, vai deitar no sofá e falar: eu quero um sarado, esse aqui não quero não, agora o negócio é só sarado. Aí disse: chega. Então, tudo as pessoas acham que elas podem trocar. Tudo. As pessoas, elas não estão satisfeitas. A mulher que é casada não está satisfeita. O marido que é casado não está satisfeito. A pessoa que é solteira não está satisfeita. A pessoa que é noiva não está satisfeita. Sempre existe alguma coisa melhor. Sempre tem algo melhor. E nós vivemos, meus irmãos, a cultura da insatisfação. Nós vivemos a cultura de uma geração de meninos. Meninos não na idade, mas meninos no intelecto, meninos no entendimento, que fazem birra. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de eu não quero, eu não vou, entendeu? As pessoas são muito individualistas, elas não conseguem pensar na coletividade, elas não conseguem pensar no próximo, elas não conseguem pensar no outro. E esta é a geração de meninos que nós temos insatisfeitos. A pessoa não está satisfeita com nada. A mãe trabalha, o pai trabalha, tenta fazer de tudo para o filho, e o filho não está satisfeito. Às vezes o pai olha para o filho é esforçado, a filha é esforçada, tenta fazer o que ela pode, mas o pai não está satisfeito. Irmão, talvez eu estou pregando agora, irmã, e você está pensando na sua casa, e você está pensando no seu trabalho, quando o seu gerente chega lá e ele nunca está satisfeito com a sua produção. Se ele coloca uma meta de 10, no mês que vem ele vai colocar de 11, se você atingir 10, e nunca está satisfeito. Você sempre tem que produzir mais, você sempre tem que ter mais. Se é meta de venda, se a meta de venda para esse mês for 10, o mês que vem vai ser 12, porque a pessoa tem sempre que vender mais. As pessoas não estão satisfeitas, as pessoas não estão vivendo bem, as pessoas não conseguem entender. A pessoa hoje, ela quer estar sempre na frente, ela quer chegar sempre primeiro, ela quer ser sempre a melhor. Que geração é essa, meus irmãos? Uma geração de meninos e meninas, uma geração de pessoas que desprezam as coisas de Deus, que desprezam a espiritualidade. Como Jesus falou: o que vocês foram ver no deserto? Um homem trajado
e mel silvestre, porque ele estava dizendo que as coisas de Deus, elas não vêm com aparência humana. As coisas de Deus, elas não vêm na vitrine da loja. As coisas de Deus, elas não vêm na passarela. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente, igreja. Aquele que é espiritual entende o que é de Deus. Quem não é espiritual não entende. Será, meus irmãos, que nós estamos sendo pais, os homens, pais meninos, pai briguento, birrento? Será, mães, que as irmãs estão sendo mães meninas, mãe briguenta, mãe birrenta? Será que nós estamos sendo filhos briguentos, filhos birrentos, que querem brigar por tudo, que quer colocar as coisas do seu jeito? Ou será que nós estamos dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me como nós cantamos nessa noite. Eis aqui o meu coração, eu quero te servir. Eu quero te servir como um filho na minha casa. Eu quero te servir como um pai na minha casa. Eu quero te servir como mãe. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para o seu comportamento? Qual é a vontade de Deus para você? É isso que você precisa se perguntar. Ou será que tudo que nós fazemos não está certo? Ou será que tudo que nós fazemos está errado? Porque essa geração é assim, meus irmãos. Elas colocam defeito em tudo. Elas não aceitam nada. Eles não gostam de nada. Nada para eles está bom. Será que nós somos assim, irmãos? Será que nós estamos assim? A palavra do Senhor diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei se tem mais pessoas aqui, mas existem pessoas aqui que já passaram pela experiência de quase morrer num acidente, como foi o meu caso, ou por uma doença, alguma coisa assim, que você quase morreu. Levante a sua mão só para eu te conhecer nessa noite. Tem alguém que já passou por isso aqui? Olha quantas pessoas passaram por isso. Irmão, se você, graças a Deus porque você também não passou, mas graças a Deus também porque eu passei. Não, depois que você passa pelo vale da sombra da morte, depois que quase você morre, você passa a entender a vida de outra maneira. Você passa a dar valor a coisas que antes você não valorizava. Você passa a enxergar em algumas coisas de uma perspectiva diferente que você não via antes, que você não prestava atenção antes. E aí você começa a entender que não vale a pena. Irmão, olha o que ele está dizendo. Nós tocamos flauta e ninguém dançou. Olha do que Jesus está falando. Jesus está falando de dança, de alegria, dos meninos que estavam lá na praça. Nós tocamos e vocês não dançaram. Por quê? Eu não gosto dessa música. Eu não danço. Só dança se eu gostar. Isso aí não gosto não. Danço não. Olha o que ele falou aqui. Não é só isso não. Cantamos lamentações e não choraste. A pessoa vê o sofrimento da outra. Ela vê a dor da outra pessoa, mas ela já não consegue sentir a dor da outra pessoa. Por quê? Ela não serve nem para alegria e ela não serve nem para tristeza. Ela está apática, ela está cética, ela não acredita em mais nada, ela não tem perspectiva de futuro. Por quê? É uma geração, é um grupo de pessoas que eles, infelizmente, meus irmãos, eles não estão nem para alegria e nem para tristeza. Eles são duros de coração. Eles são pessoas que nada vai estar bom para eles, não adianta. Seja no velório, eles vão ver defeito no velório. Seja em qualquer lugar, eles vão ver defeito. E isso é assim que funciona. Isso não vai mudar, porque a pessoa não quer abrir o coração. Mas o Senhor também fala para aqueles que querem abrir o coração. Jesus disse sobre João, ele falou assim: João, ele veio comendo e bebendo, e disseram, disse Jesus aqui, ó, e dizem, tem demônio. João, ele era um homem consagrado, ele era um homem separado.
ele vivia no deserto. As pessoas que iam até João, não era João que ia até as pessoas, mas eles disseram que João tinha demônio. Ora, meus irmãos, o próprio Cristo disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém semelhante a João. O Senhor Jesus disse que ele era um anjo que veio preparar o caminho, e os homens não entenderam, disseram que era um demônio. Às vezes a pessoa, por quê, irmão? Porque é a geração má. A geração má, ela vai olhar para o seu filho, para a sua filha, e ela vai ver um demônio. Mas a geração boa, ela vai olhar para o seu filho, e ela vai ver um anjo que Deus mandou para a terra. Mas tem gente que é ruim, meus irmãos. Eles conservam a maldade, e eles olham para a criança toda feliz, correndo e falam assim: esse menino é uma peste, é uma praga, é um demônio. Eu não suporto esse menino, e joga a maldição em cima da criança. Mas existem aquelas pessoas que são diferentes, e elas olham e dizem: olha que criança saudável, que criança feliz, ela corre, ela grita, ela pula, ela não para. Isso tudo seja para a glória do nome do Senhor. Vai ser uma criança trabalhadora, vai ser uma criança esperta. Quem sabe ele vai correr nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro e vai ganhar os 100 metros livres. Quem sabe ele não vai correr aí no melhor time do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube, vai ser um atleta. Quem sabe ele não vai ser alguém na vida. Quando você tem um olhar de Deus, você olha para aquela criança e você vê uma bênção dentro da sua casa, e você vê um anjo dentro da sua casa. É assim que funciona, meus irmãos. Quando você tem um olhar de Deus, agora se você não tem os olhos de Deus, você vai ver coisa ruim. E viam coisa ruim em João, chamavam João de demônio. Aí Jesus continua falando e disse: veio o Filho do Homem. Agora ele está falando de si mesmo, do próprio Jesus. Ele diz: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem, comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. João, que era um homem que não vivia no meio das pessoas, tinha demônio. E Jesus era comilão, beberrão, e a parte que eu mais gosto, amigo de publicanos e pecadores. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Tem pessoas que, se Jesus se encontrasse com Jesus, ia tomar um susto. Porque se você ler o Evangelho, você vai entender qual era o procedimento de Jesus. Tinha um homem que subiu numa árvore chamado Zaqueu, e ele estava ali para ver Jesus. Jesus parou debaixo da árvore. Jesus conhecia o homem. As pessoas dizem que o pecado faz separação entre o homem e Deus, que a pessoa que está no pecado não pode encontrar Deus, não pode ter Deus, e Deus não pode ver essa pessoa. Zaqueu, ele era ladrão. A Bíblia diz: ele era ladrão. Eu vou repetir: ele era ladrão. Ele roubava as pessoas, ele superfaturava os impostos, ele enriqueceu às custas dos mais pobres. Mas Jesus conhecia o nome de Zaqueu. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir, passar a noite na tua casa. Pensa nisso. Se Jesus viesse aqui no bairro José Mesquita e não fosse dormir na tua casa, mas fosse dormir na casa do maior traficante do bairro, você ia dizer: mas o que é isso? Como é que pode ser? Mas Jesus deixou de dormir na minha casa, que estou na igreja, para dormir na casa do fulano de tal? É isso mesmo que Jesus fez. Jesus foi dormir na casa da pessoa mais mal vista da cidade. Muitos de nós não ficariam escandalizados com Jesus, mas quando Jesus entrou naquela casa, ele sentou na mesa do pecador, ele estava ali, e a Bíblia diz que a vida daquele homem mudou, porque ele disse assim: mestre, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei, porque o Senhor está na minha casa, e eu sinto a tua presença, e o Senhor mudou a minha vida. Jesus olha e diz: hoje veio salvação a esta casa. Jesus disse: os sãos não precisam de remédio, mas
doentes. São essas pessoas que precisam dele. E ele vai aonde as pessoas precisam dele. E eu louvo a Deus, irmão, porque eu sou amigo de Jesus. Isso quer dizer que eu sou publicano e pecador. Eu não sou melhor do que ninguém. Não pense você, irmão, que as pessoas que usam o microfone, pastores e tantos nomes que eles inventaram agora para eles mesmos, que os homens se autodão títulos. Mas o único título que serve é: somos servos de Deus, cooperadores na obra do Senhor. Não existe nenhum pastor, nenhuma figura religiosa que seja acima do bem e do mal. Ele é de carne e osso, igualzinho a você, igualzinho a mim. Então onde é que está a beleza do Evangelho? Onde é que está a beleza da igreja? É que a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Esse é o Evangelho de Jesus. Tem gente que não gosta, critica, fala mal. Por quê? Porque são pessoas, meus irmãos, que eles leem a Bíblia, mas eles não entendem o que eles leem. Eles entendem outra coisa. Jesus foi chamado por si mesmo. Ele falou assim: ó, vocês dizem que eu sou amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque Jesus era cercado de gente pecadora. Eles levaram uma mulher pecadora, uma mulher que foi pega no flagrante ato de adultério. Ela deveria ser morta a pedradas. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, essa mulher foi apanhada no pleno ato adulterando. E o que é que o Senhor, a lei de Moisés nos manda castrar e sejam apedrejadas? E o Senhor, o que é que o Senhor disse? Sabe o que Jesus respondeu, igreja? Pergunta assim para mim: pastor, o que Jesus respondeu? Nada. Ele deitou, sentou e ficou escrevendo no chão. Irmão, você já pensou se você fosse falar comigo? Eu sou o pastor da igreja, estou por aqui, por enquanto. Aí você vem, aí você vai falar comigo, aí eu agacho aqui no culto e começo a escrever aqui no vídeo. Você vai falar: isso é doido. Aí eu vim conversar com ele: pastor, me deu atenção. Tem gente que fala isso. E Jesus, que não deu atenção? Lá escrevendo no chão. Já pensou se fosse com você? Se fosse comigo, talvez a gente até saísse da igreja. Eu vou sair da igreja, eu vou lá, Jesus vai escrever no chão. Nunca vi isso. A pessoa escrever no chão. Já vi a pessoa escrever em livro, escrever em caderno. Já vi as pessoas escrever toda coisa. Agora escrever no chão. Jesus estava mostrando para eles que aquela acusação não tinha importância para ele. E quando eles acusaram aquela mulher, Jesus vou escrever no chão. Aí eles persistiram, eles ficaram lá, de pé. Ele falou: eu quero ver o que vai dar. Tem muita gente esperando o que vai dar. Vai esperando aí, filho. Tem muita gente esperando o que eu vou fazer, o que fulano. Pode ficar esperando sentado aí, ó. Fica esperando. Vai morrer esperando. Jesus estava lá tranquilo. Porque, irmão, quem vai buscar a Jesus, ele vai para ouvir a palavra, ele vai para ver a obra de Jesus, e ele vai dando glórias, exaltando o nome do Senhor. Não importa quem está sentado no teu lado, não importa quem está sentado atrás de você, não importa quem está aqui na frente, importa é que Jesus está presente, Jesus está aqui. A gente sente, fica tudo diferente. É totalmente diferente, é outro nível. Por quê? Porque as pessoas vão para buscá-lo. Mas esta geração não queria Jesus, porque ela chamava Jesus de amigo de pecadores. Por quê? Eles insistiram. Falaram: não, nós não vamos sair daqui sem resposta. Aí Jesus ficou em pé e deu uma palavra. E falou assim: aquele dentre vocês, todos presentes aqui, ele falou, todos, que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todo mundo sabe que Jesus revela todas as coisas e que ele conhece o oculto escondido da vida de todo mundo. E ele está presente aqui nessa noite. E ele encara, Jesus, irmão, ele encara, ele olha nos olhos, ele ficou de pé e olhou. Quem
estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aí Jesus se agachou e voltou a escrever no chão. Quem se arriscou, a igreja? Quem foi o primeiro a jogar a pedra? Por quê? Do mais velho, diz a Bíblia, aos mais novos. Foram saindo com a pedra na mão e foram voltando para suas casas. E Jesus olhou ao seu redor e não viu mais ninguém, a não ser aquela mulher que estava ali. Já deveria ter tomado os tapas, estava toda ali, constrangida na frente de Jesus. Ele olhou para a mulher e perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Eu te pergunto, onde estão os teus acusadores? Onde estão aquelas pessoas que te acusam? Onde estão aquelas pessoas? Porque Jesus é amigo de publicanos e pecadores. Ele não era amigo dos sacerdotes, ele não era amigo dos levitas, ele não era amigo daquelas pessoas que cuidavam do templo, ele era amigo de publicanos e pecadores. Ele andava no meio de gente que ninguém queria conversar. Ele falava com prostituta, ele falava com mulher que vendia o corpo para poder sobreviver, ele falava com pessoas de tudo quanto era jeito, ele falava com ladrão, ele falava com isso. No meio dos discípulos havia um ladrão. Irmão, Judas Iscariotes era ladrão, a Bíblia diz que ele era ladrão, e ele era discípulo de Jesus, apóstolo, consagrado de Jesus, e Jesus andou com ele todo dia, botou pão na boca dele, abraçava ele. A Bíblia diz que ele chegou para trair, ele deu um beijo no rosto de Jesus. Quem é que dá beijo no teu rosto? É quem é íntimo de você. Quem é que você deixa dar um abraço em você? É quem tem intimidade com você. Jesus tinha intimidade com um bandido, com um ladrão, com uma pessoa que o vendeu, com uma pessoa que o entregou. Então esse é o Jesus que anda no nosso meio, que não exclui ninguém, que não tira ninguém e que agrega todo mundo. Quem quiser receber Jesus, recebe. Quem quiser receber o Evangelho, recebe. Quem quiser viver para Deus, viva. E quem não quiser também, pode fazer o que você quiser da sua vida. Você não é obrigado, você faz o que você quiser. Agora esse é o Evangelho. O que eu posso fazer, meus irmãos? Se Jesus escreveu isso, se Jesus pregou isso, se Jesus falou isso, eu vou pregar o contrário? Não, eu vou pregar o que Jesus pregou, eu vou ensinar o que Jesus ensinou, eu vou procurar viver o que Jesus viveu, no máximo que eu puder. E se você quiser também, você pode fazer o mesmo. Ele falou assim: eu, mulher, não te condeno, vai e não peques mais, muda de vida. Entenda algo para o resto da sua vida. Eu já falei para você que tem algumas coisas, se você aprender comigo, eu fico contente. A primeira é: Deus só é com quem crê. Porque quem não crê em Deus não adianta vir para a igreja. Agora eu vou te dizer mais uma coisa, aprenda isso comigo. Jesus não aceita e não corrobora com o pecado, mas ele ama o pecador, a pessoa. Qualquer pessoa que chegasse diante de Jesus, ele não apontava o pecado da pessoa, mas ele transformava a vida da pessoa. Você está entendendo isso? Porque o foco de Jesus não é no que a pessoa faz, é no que a pessoa é no ser interior. Você é importante para Deus. Você tem uma importância. Agora, se você estiver vivendo numa situação de pecado, o que você precisa fazer? O que Jesus falou: vai e não peques mais, para de pecar. Sai desse caminho ruim, sai dessa coisa que tira você da presença de Deus, abandona o pecado. É o que Jesus prega. Agora Jesus nunca vai te virar as costas, Jesus nunca vai te abandonar, porque Ele te conhece, Ele te formou, Ele te criou, Ele está presente aqui nessa noite e Ele faz a obra no meu e no seu coração, se você quiser. Mas Ele nunca vai deixar de dialogar com uma pessoa, Ele nunca vai deixar de se aproximar de uma pessoa, Ele nunca vai deixar de sentar perto de uma pessoa, Ele nunca vai deixar de trazer a pessoa e dizer assim: deita aqui, reclina a tua cabeça no meu ombro, me dá um beijo, Judas. Vem Judas me beijar. E Jesus abraça Judas, e Judas dá aquele beijo da traição, e Jesus olha nos olhos de Judas e diz: com um beijo traístes o Filho do Homem. Isso é que é vida.
é uma vida desprovida de qualquer tipo de perseguição pessoal, é uma vida desprovida de coisas da terra, é uma vida revestida de significados eternos. Jesus conseguiu deixar Judas dar um beijo nele. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo olhar na cara do fulano, eu não consigo olhar na cara do ciclano. Peraí, meu irmão, vai aprender com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abre o teu coração para Deus, Ele deixar essas coisas acontecerem para servir de testemunho para mim, para você. Esse é o Evangelho de Jesus, é um Evangelho que inclui. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro chorou, se arrependeu, e Pedro continuou sendo apóstolo, mesmo depois de negar Jesus. Eu não sei se essas coisas te deixam triste ou feliz, mas esse é o Jesus que nós servimos. É atrás dele que nós vamos, do Jesus que compreende, que entende, do Jesus que conversa com todo tipo de pessoa, que se dá com todas as pessoas. Agora, se a pessoa quiser, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim é quem quiser. Ninguém aqui tem a obrigação de seguir a Jesus, ninguém aqui tem a obrigação de servir a Jesus. Agora, como geração má, as pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas não têm esse desprendimento, elas não conseguem abrir o seu coração, e elas vão dizer que Jesus, ele é um homem comilão e beberrão, e amigo de publicanos e pecadores. Mas por fim Jesus disse: a sabedoria é justificada por seus filhos. Esta referência é de João. Olha como que João viveu a sua vida na presença de Deus. Ele viveu, e a sabedoria de João, de buscar as coisas do alto, de buscar as coisas de Deus, produziu a sabedoria da sua vida. E ele foi um filho da sabedoria, porque ele foi um filho das coisas espirituais. Se você quiser, você pode abrir o seu coração para as coisas espirituais. Se você entender, meu irmão, que a igreja é muito mais do que essas paredes, se você entender que você faz parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo virá sobre a tua vida e fará um grande milagre no seu interior. Depois que você entende isso aqui que nós pregamos, que você abre o coração do Espírito Santo, você já não deseja mais mudar ninguém. Houve um tempo da minha vida como pastor que eu queria mudar as pessoas. Eu achava que eu tinha algum tipo de influência sobre as pessoas. Hoje eu sei que eu não tenho influência nenhuma sobre as pessoas. Hoje eu sei que eu não posso fazer nada pelas pessoas, porque eu sou dependente dele. Se Jesus não fizer a obra no seu coração, piorou. Se você não der lugar para as coisas de Deus, eu não vou conseguir nada, porque todos nós que estamos aqui somos cooperadores de Deus. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos servindo a Deus juntos, meus irmãos. Nós estamos no caminho de Jesus junto, mas para nós atingirmos esse objetivo, nós temos que ter desprendimento e fé. Nós temos que nos desprender da materialidade. Nós temos que nos desprender das nossas filosofias, dos nossos pensamentos, desta coisa que nós trouxemos conosco, da geração consumista, da geração que não está satisfeita com nada, da geração que não quer nada. Eu achava muito defeito também, meus irmãos. Teve uma época da minha vida que eu via muito defeito, mas agora eu já estou achando o defeito bonito. Eu já estou achando que quem é feio é bonito. Porque eu já comecei a entender que a beleza da pessoa não está nos músculos que ela tem. A beleza da pessoa não está no rosto torneado, bonito, maquiado que ela possa ter. Mas a beleza dela está nas atitudes que ela tem, que são atitudes boas, são atitudes bonitas. Às vezes, meus irmãos, nós vemos uma mulher que aos olhos dos homens é bonita, com um homem que a gente diz: poxa, que homem feio. Quando as pessoas me veem com a minha esposa, elas falam assim: meu Deus, que homem feio. Nossa, pai. Aí a pessoa olha e fala assim: meu Deus, como é que pode isso, Bruno? Como é que pode? Né? Quando você olha para alguém e fala assim: rapaz, como é que pode? Como é que isso se dá?
que às vezes nós não vimos. E é isso que Jesus fez por mim. Jesus olhou para mim e viu a beleza que o mundo não viu em mim. Jesus olhou para você e viu a beleza que o mundo não viu em você. Jesus contemplou você. Jesus olha hoje o que você tem de melhor. O que você tem de melhor é para a glória do nome do Senhor. O que você tem de melhor é para dar glórias a Deus. Jesus, Ele sabe olhar para nós e nos ver como pessoas boas, como pessoas direitas, como pessoas que vão vencer, como pessoas que vão atingir os seus objetivos. Então, meus irmãos, para mim não importa a opinião dos homens a respeito de Jesus ou a respeito de João. E também não importa a opinião das pessoas em relação a você que está aqui nessa noite. E também não importa a opinião das pessoas em relação a mim. Porque se disseram que João Batista tinha demônio e que Jesus era amigo de publicanos e pecadores, então, meus irmãos, o que falaram de mim, como diz a minha esposa, é pouco. Porque falaram muito mais de Jesus. Agora, como é que nós temos que viver? A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Importa o que Jesus pensa de você. Importa o que eu preguei agora, o que o Evangelho fala de você. Jesus te conhece como uma pérola. Jesus te conhece como alguém precioso, preciosa. Jesus te conhece como alguém que foi separado na terra, como um anjo. Jesus te vê como um anjo. Às vezes você passa com a Bíblia na mão e alguém não vê, mas Jesus te vê como um anjo. Essa pessoa que Jesus botou perto de você é como um anjo para Deus. Pode até não parecer, mas quando Jesus ele fala dos pastores das igrejas, ele chama de anjo. Ele fala ao anjo que está em Filadélfia, ao anjo que está em Sardes. Ele olha para os seus servos e vê anjos. Irmãos, um terceiro conselho eu te dou: veja do jeito que Deus vê. Olha para os seus filhos e veja-os como Deus vê. Não vê como você vê, não. Não vê como essa geração má, não. Porque essa geração má vai te corromper, vai botar seu coração a perder, e você vai ficar vendo só defeito, só coisas erradas, e você não vai viver. Irmão, depois que eu passei pelo acidente, eu parei de ver defeito. Eu até estou me achando bonito, porque eu parei de ver defeito. Eu comecei a pensar assim, falei, meu Deus, essa pessoa tem uma coisa boa para me passar. Isso tem alguma coisa de bom para mim. Então, quando você começa a enxergar na perspectiva de Deus, Deus ele vai fazer uma obra muito além daquela que você possa imaginar. Quantos recebem a palavra de Deus assim? Se você puder, por favor, fique em pé no seu lugar agora. Eu peço que, por favor, você segure na mão da pessoa que está do seu lado agora. Se você puder fechar esse corredor central, feche de mãos dadas, por favor, agora. Eu quero fazer uma grande corrente de oração. Nessas orações, após a mensagem, eu costumo que você ore por você mesmo. Mas talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado. Se você não conhece, você vai perguntar o nome desta pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. E agora você não vai orar por você, mas você vai orar por ela agora. Ora por esta pessoa. Talvez ela chegou aqui passando por dificuldades. Talvez ela chegou aqui sendo mal vista pela sua família, sendo mal vista pelo seu bairro, sendo mal vista até mesmo pela sua igreja. Mas hoje nós vamos orar por ela em nome de Jesus, para que aquele que está caído se levante, aquele que está prostrado fique de pé. Feche os teus olhos agora e oremos. Comece a orar agora. Levanta o volume da tua voz em nome de Jesus. Isso, vai orando por essa pessoa agora. Ora por essa pessoa.